Oi, gente. Eu sou a professora Josi e estou aqui para falar com você sobre redação. Tópico de hoje, quero conversar contigo sobre língua falada versus língua escrita. Parece o mesmo? Não é não. Vem comigo que eu vou te explicar quais são as diferenças. Escuta só, primeiramente, quero que você mentalize comigo que falar e escrever é um processo quase que semelhante a de tradução. Exemplo, quando você está lá traduzindo um texto em língua inglesa, tá? Vamos supor, e quer trazer para a língua escrita portuguesa, o que acontece? Às vezes você fica com alguns probleminhas ao longo desse processo de tradução. Você encontra alguns termos que não ficam muito adequados, ficam estranhos. Por qual razão? Na maioria das vezes, a razão é aquele termo pertence à oralidade da língua inglesa e não à sua língua escrita. E quando você passa para o português escrito, fica estranho. Por quê? Porque você não domina tal linguagem e nenhum dicionário alcança. O que acontece? Quando a gente passa a língua portuguesa na sua modalidade falada para a língua portuguesa na sua modalidade escrita, o processo é muito parecido. Quer ver um exemplo? Quando de repente você passa fielmente um diálogo, ou seja, transcreve um diálogo, passa essa fala para o papel, exatamente como ela foi falada. Nem sempre fica bom. Aliás, na maioria das vezes, sou estranho. Por quê? Porque a linguagem escrita requer outros padrões que você só alcança na língua falada e vice-versa. Cada qual tem as suas particularidades e é sobre elas que a gente vai ver rapidinho nessa aula bem pontual. Escuta só. Primeiramente, quero te mostrar que uma é natural, é pertinente, faz parte do ser humano. Exemplo claro, como que você aprendeu a falar a língua portuguesa? Você foi colocado em contato com falantes da língua e naturalmente você aprendeu. Agora, quando é que você aprende a escrever em língua portuguesa? É da mesma forma? Coloca-se lá no meio de escritores? Claro que não. É só depois que você já adquiriu a língua falada e que você já está apto para frequentar um espaço onde profissionais especializados vão te ensinar a língua escrita. Por que disso? Porque a língua escrita é artificial, não é inerente, não é natural ao ser humano. E sendo assim, ela faz parte da evolução humana e requer aí um ensinamento e um aprendizado diferenciado. Tudo bem? Eu sei que talvez você em casa deve estar pensando, tá, mas existem variantes tanto da língua falada quanto da língua escrita, dependendo da situação de uso, dependendo de sexo, de região, de classe econômica, de idade, sim, até de idade. Essas são as que nós chamamos variações linguísticas. Se você quiser saber um pouquinho mais, aprofundar o seu conhecimento acerca de variações linguísticas, você consegue uma aula completa, bem desenvolvida, lá no nosso site. Tudo bem? Vamos continuar no enfoque de hoje? Para ficar bem claro tal diferença. Fala e escrita. Vamos às propriedades de cada uma. Vem comigo? A fala não tem replay. Como assim não tem replay? Se, por exemplo, você em casa não me entendeu, você me pergunta, eu vou lá e repito? Repito. Mas normalmente eu repito igual? Não. Eu procuro outros modos de te dizer o que eu havia te dito. Até porque eu gostaria que você entendesse. E no mínimo, ainda que eu repita cada palavra igual, eu acabo por variar a entonação, tá? A intensidade de uma ou de outra palavra, correto? Então nunca é exatamente igual, ok? Por outro lado, a escrita, ela exige menos da memória do leitor. Por quê? Se ele não lembra mais, ele vai lá e retoma. Agora, quanto à fala, normalmente eu preciso um trabalho maior de memória. Tudo bem? Segundo tópico, a fala ela não tem rascunho. Normalmente você fala no calor do momento. Eu sei, às vezes a gente decora. No entanto, eu estou falando de conversações mais naturais. Você simplesmente executa, você simplesmente declara, fala. Por que às vezes, inclusive, a gente fala algo e opa, não deveria ter dito. Aí você tenta consertar, mas a palavra uma vez pronunciada, foi. Ok? Outra questão bem importante, a escrita, por sua vez, é essa pressupõe um rascunho. Então, normalmente, o que você transcreve para o papel, para outro meio, para outro suporte no qual você está escrevendo, já foi
planejado, ou pelo menos deveria ter sido. Tudo bem? A fala interativa, como eu te falei, os falantes, eles trocam informações, eles perguntam, eles questionam, então por isso ela é muito mais momentânea, no calor das ações e do diálogo. Agora, lá na escrita, o redator não pode interferir. Por que a gente tem que fazer bons textos no nosso processo seletivo, nas nossas provas, nos nossos vestibulares? Porque você não vai junto ao seu texto, ele tem que se comunicar sozinho. Tudo bem? Não há interação. Mais um tópico comparativo. A fala, ela valoriza a espontaneidade, obviamente, até porque ela nasce, como a gente já falou, dessa interação. Agora, a escrita, a espontaneidade, ela não se faz tão presente quanto na fala. Claro, bons escritores até tentam isso. Tentam como? Através dos recursos que tentam deixar mais próximo da língua falada, através de pontuação e através de outros recursos linguísticos, de entonação e de expressões que normalmente fazem parte do coloquialismo. Exemplo, os escritores aí que produzem boas narrativas, romancistas, cronistas, contistas, tudo bem? E por fim, os falantes compartilham referentes de tempo e de espaço. Não é preciso, como na escrita, delimitar, detalhar o ambiente, o cenário, as pessoas envolvidas. Quer ver um exemplo? Eu posso conversar com você, já que nós estamos aqui utilizando da língua falada, ainda que numa situação um pouquinho mais formal, né? Que seria essa aula, esse bate-papo um pouco mais cuidado. Eu posso usar referentes e você vai conseguir captar. Quando eu digo, olhem aqui, observem o quadro, observem esse tópico, aqui, esse, são referentes que você só compartilha comigo porque nós estamos usando a língua falada. Se você fosse ler um texto meu sobre isso, eu deveria expor, explicar o aqui, o esse, beleza? Então, que fique bem claro, é preciso dominar tanto a língua falada quanto a língua escrita nas suas variadas situações de uso. Lembrando sempre, são duas competências distintas, ok? Normalmente, naturalmente, você sabe falar, mas o processo escolar quer que você aprenda a usar a língua oral, na sua modalidade oral, em situações mais formais, ok? Bem como a língua escrita você domina aí nas comunicações que você, como ninguém, pratica, né? Nas comunicações sociais aqui escritas. Mas quando nós precisamos de uma escrita mais cuidada, mais trabalhada, também é preciso estudar e trabalhar, ok? Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima.